Olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite, professora de Jazz, que prazer! Igualmente, igualmente. Uma boa noite a todos que estão nos acompanhando. Boa noite, gente. Eu quero apresentar o nosso professor Edjastos. Ele é professor de estética e terapia ortomolecular. E aí, hoje nós vamos falar sobre como você vai descobrir a sua beleza, o seu rejuvenescimento sustentável de dentro para fora. Que a beleza começa dentro, né? Ai, que Verdade. legal. Muito prazer, professor, muito prazer mesmo. É um prazer. Muito obrigada por senhor ter aceitado o convite, se dispor, chegou correndo aí, né, para dar tempo de Sim. fazer. Hoje, eu falo que hoje é uma live especial com horário especial, né? Então, Gratidão, gratidão. ai, que legal. Gente, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vai compartilhando aí essa live, manda aí o aviãozinho. Chama aí as pessoas e, ó, coloca aí perguntas se vocês tiverem dúvidas sobre a parte da estética, sobre a parte da saúde. Nós estamos aí para ajudar e para contribuir, tá bom? E aí eu vou passar a bola aí para o nosso professor Edjastos. Fica à Maravilha, vontade. maravilha. Pessoal, uma boa noite, gratidão pelo convite, doutora Flávia. A gente vai estar falando um pouquinho aqui da estética como ferramenta de saúde. Eu sou um dos profissionais que pregam uma estética terapêutica, né? E venho há bastante tempo trabalhando e conscientizando o mercado que a estética não é algo superficial, algo que tem a ver só com beleza, não. Estética tem a ver com saúde, com bem-estar, qualidade de vida. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, aplicando as terapias, que é o meu caso, na estética, a gente acaba indo a lugares que muitas vezes as pessoas não têm um conhecimento e não têm uma noção. Então, só para a gente já começar com o especialista desse negocinho aqui, que muita gente tem pavor, que é a física atômica, a tabela periódica, né? E essa semana eu ministrei uma aula, eu acho que vocês vão estar vendo de ponta cabeça, né? Não está vendo ponta Sim, tá cabeça? virado, tá Está virado. virado. Mas aqui são os principais neurotransmissores que nós temos no nosso corpo. Nós temos ali o glutamato, que é um neurotransmissor muito importante para a memória. Nós temos o GABA, que é um regulador de humor. Nós temos endorfinas, que são moduladores da dor. Nós temos a substância P, que quando ela aumenta a intensidade da dor. Nós temos serotonina, que é um neurotransmissor que tem a ver com felicidade. Nós temos a dopamina, que é um neurotransmissor que tem a ver com prazer. E nós temos a acetilcolina, que tem a ver com contração muscular, e ocitocina com orgasmo. E aí, quando começo a dar aula, as pessoas perguntam o que isso tem a ver com estética. Eu vou começar aqui exemplificando algo que é importante para as pessoas entenderem. Hoje, um dos maiores desafios da área da saúde, da estética, das terapias, é o organismo inflamado das nossas pacientes, dos nossos pacientes. A Sim, inflamação de baixa intensidade por longos períodos é responsável hoje não só por dores físicas, mas também por dores emocionais. O cérebro das pessoas estão inflamando. E quando o cérebro das pessoas inflamam, por exemplo, você tem uma perturbação nesse equilíbrio entre os neurotransmissores. Eu vou dar aqui um exemplo simples. O glutamato, que é um neurotransmissor que nós produzimos endogenamente, ele tem a ver com a nossa memória. Só que olha que interessante, glutamato em excesso leva a esquecimento e leva a comportamentos de ansiedade e hiperatividade.
E aí, na aula que eu ministrei essa semana, eu estava falando sobre aquele temperinho chamado glutamato monossódico, né? Que é um temperinho que muitas vezes vem num pacotinho à parte, que as mães colocam no macarrão instantâneo. Ele é um realçador de sabor. Qual é o problema? O problema é que uma criança que consome constantemente, eu posso falar isso que eu também sou nutricionista, consome constantemente glutamato monossódico, é uma criança que vai se tornar uma criança hiperativa. E muitas vezes diagnosticada com letrinhas. Né? Olha que interessante. E assim, eu como nutricionista, eu não faço terror nutricional. Então, eu não estou falando daquela criança que eventualmente come um macarrão instantâneo com glutamato monossódico. Eu estou falando daquelas mães, daquelas famílias que, por falta de tempo, aquele macarrão instantâneo se torna a janta diária dessas crianças. E aí o que acontece? Esse glutamato monossódico aumenta muito no cérebro e leva a uma agitação. E aí essa criança vai ter problemas de aprendizado, e essa criança muitas vezes são diagnosticadas erroneamente com letrinhas e passam a tomar medicamentos que acabam inflamando mais o corpo ainda. Por quê? Porque toda substância estranha à nossa fisiologia leva a uma reação do sistema imunológico. Professor, e onde que está entrando a estética aí? Eu já te falo. A obesidade infantil hoje é uma epidemia. O que nós temos de crianças com sobrepeso e obesas, se você for na porta da escola do seu filho, da sua filha, você vai notar muitas crianças com sobrepeso e obesidade. E isso tem a ver com a inflamação do corpo. E essa criança que está inflamada, com sobrepeso e obesidade, é a mesma criança que desenvolve disfunções no trato respiratório. É a criança que vai sofrer de asma, de renite, de bronquite, e é a mesma criança que vai sofrer de dermatite. Então, para você ver como é importante esse conhecimento terapêutico aplicado à estética. E quando a gente olha para os adultos, eu costumo falar isso, o sushi é saudável, o salmão tem a ômega 3, mas aí a pessoa vai comer um sushi, ela molha no glutamato monossódico, que é um realçador de sabor. Se isso é eventualmente, não há problema. A questão é que em muitas casas o tempero do dia a dia, aqueles caldinhos, aqueles pacotinhos do amor, é glutamato monossódico. E aí, quando você vai atender uma paciente que ela usa esse tipo de tempero, por mais que ela coma a quantidade correta e os alimentos corretos, o cérebro dela está inflamado, ela está estressada, ela está ansiosa. Por quê? Quanto maior a quantidade de neurotransmissores excitatórios, como glutamato monossódico, você reduz, por exemplo, a serotonina e a dopamina. E aí essa pessoa, muitas vezes, passa a comer, principalmente massas e doces, atrás de um triptofano, para tentar dar origem à serotonina. Então, quando a gente fala de estética hoje, de saúde e bem-estar, a minha primeira proposta como um profissional, um terapeuta, um esteticista, um nutricionista, é fazer uma desinflamação no corpo das pacientes, dos pacientes. Por quê? Porque se você não desinflamar, muitas vezes, aquele procedimento que você, profissional de estética, ou profissional de saúde, ou personal, fez tudo certinho, não vai entregar o resultado que você esperava. E aí, muitas vezes, você se sente frustrado, frustrada como profissional, porque você fez tudo certinho.
você fez a eletroterapia certinha, você fez os injetáveis certinho, você fez as manobras de massagem da melhor forma possível, só que o resultado não vem. Então, a paciente ou o paciente fica frustrado e você também. Por quê? Porque existem causas que você precisa cuidar antes de colocar a mão na massa, como eu digo. E aí precisa tomar um cuidado também, porque muitos produtos hoje, produtos de higiene pessoal, shampoo, cremes, sabonetes, têm substâncias que inflamam o organismo. Tem substâncias como parabenos, petrolatos, disruptores endócrinos, substâncias carcinogênicas que acabam, muitas vezes, ao invés de ajudar, piora o quadro. E muitos profissionais, por falta deste conhecimento, porque muitas vezes nos cursos superiores e nas pós-graduações ficam na superfície, fica só na manobra. Não que a manobra não seja importante, mas é importante um profissional, quando ele for aplicar um produto na sua paciente, ele saber ler o rótulo, saber se ali, porque muitas vezes ele está aplicando uma manobra ou uma eletroterapia para redução de gordura localizada. Só que ali naquele produto tem um parabeno que inflama o corpo da cliente e aumenta o acúmulo de gordura localizada, até porque ele indicou aquele mesmo produto para home care, que é o uso em casa. Então, a senhora que está aí me acompanhando, que de repente não é da área da saúde, da estética, do bem-estar e da beleza, é importante a senhora ir lá no seu toalete, no seu banheiro, e dar uma olhada naqueles cremes que a senhora está usando para melhorar a beleza da sua pele, para melhorar o acúmulo de celulite, gordura localizada e edemas, porque muitas vezes o problema é o que a senhora está utilizando. Você vê que interessante, doutora? Aí usa o protetor solar, aí o protetor O desanda protetor tudo. solar. Aí usa o Ou antitranspirante para ficar cheirosa, para manter 24 horas, está atacando alumínio no organismo. não, esses E eu vou dias eu vi um antitranspirante 68 horas. Isso quer dizer, ele tem bastante alumínio. sim, Quem é? Eu não fico 68 horas sem tomar banho. Você fica? não, jeito nenhum. Não, quer dizer, gente, pula fora desse negócio de você comprar um antitranspirante poderosíssimo. Quanto mais poderoso ele é para fazer controle de proliferação de bactérias, maior é o dano dele à sua saúde. Então, É é igual importante esse tipo de batom. informação. Sim, Isso, não. sim. É igual o batom com 4 horas, o vermelho. Quanto mais ele fica, mais chumbo tem ali dentro. E as pessoas falam, eu gosto desse porque esse fixa por mais tempo, mas não sabe o risco que está correndo. E assim, como o senhor falou mesmo, quando a gente começa todo o tratamento, seja ele por estética ou seja ele por saúde, a gente lá na clínica, normalmente a gente começa sempre fazendo essa desintoxicação, começando pelo intestino, fazendo toda a limpeza. E as pessoas elas ficam, mas não, é para cuidar da mancha. Então, mas se não cuidar dentro, não tem como essa mancha melhorar, né? Então, Isso é muita coisa. Isso é muito, isso é muito importante. Por exemplo, eu no primeiro atendimento, a primeira coisa que eu faço é pergunto: você tem cremes na sua casa, maquiagem, shampoo, sabonete? Tenho. Põe tudo na sacola e me traz. Põe tudo na sacola e me traz. E aí, quando a pessoa traz, que eu faço uma análise, muitas vezes tem muito dinheiro, porque elas compram creme da Jabuti, creme de tudo que é coisa, né? Desses marketing, e aí ela coloca aquele monte de creme, e muitas vezes tem até princípios ativos importantes, mas a base da maioria desses produtos não tem uma preocupação com a saúde. E esse é outro recado importante para você que é profissional. Muitas vezes a profissional começa a trabalhar com estética, ela era magrinha, toda ajustadinha, 2 anos depois, ela como profissional de estética, ela está com sobrepeso, ela está com edemas, ela está com celulite. Por quê? Porque ela manuseia
o dia inteiro produtos com químicas agressivas que causam um processo inflamatório crônico no corpo das pessoas. Quer ver, só dando aqui uma ideia, depois eu entro um pouquinho mais, ó, só para o povo conhecer um pouquinho mais. Quando a gente vem aqui, ó, na física atômica, nós temos a família dos halógenos, que tem o flúor, o bromo, o cloro e o iodo. Está aqui, família dos halógenos, flúor, cloro, bromo e o iodo. Todos nós sabemos que o iodo é o elemento químico que participa da produção T3, T4, tiroxina 3, tiroxina 4, que são os hormônios da glândula tireoide. Só que quando, muitas vezes, a pessoa consome produtos que têm flúor, o flúor vai ocupar o sítio ativo do iodo. O que é ocupar o sítio ativo do iodo para você que está aí que não conhece? Imagina que em cada célula do nosso corpo tem um receptor de iodo que tem esse formato. Então, aqui só encaixa iodo. Só que o problema é que os elementos químicos que estão na família do iodo, o flúor, o cloro e o bromo, eles têm um peso molecular mais leve do que o iodo, e aí eles ocupam a casinha do iodo. Então, aí você consome o seu sal iodado, né, com iodo, para você não desenvolver hipotiroidismo, por exemplo. Só que quando esse iodo chega na casinha dele, a casinha dele já está ocupada por flúor ou cloro, cuidado com água com cloro, ou bromo. Aonde que se consome o bromo? Qualquer tipo de pão industrializado, brometo de sódio, brometo de potássio, vai ocupar o sítio ativo do iodo. Qual é o problema? O problema é que poucos profissionais dominam a terapia bioortomolecular, dominam a física atômica e a inteligência atômica. Então, essa pessoa que o sítio ativo do iodo fica ocupado por flúor, cloro, bromo, ela começa a ter sinais e sintomas de hipotiroidismo. Ela começa a ficar sonolenta, triste, começa a ganhar peso. E aí chega uma hora que ela procura ajuda. Quando ela chega lá, primeiro o exame que fazem é da quantidade de T3 e T4, se ela tem iodo no corpo dela. Aí ela tem iodo no corpo dela. Aí o profissional fala, não, não é hipotiroidismo, você está com depressão. E aí medica essa pessoa ou com uma fluoxetina, que é a base de flúor, ou um clonazepam, que é a base de cloro, ou um bromazepam, que é a base de bromo. E o quadro dessa pessoa só piora. Sim. Né? Só piora. Então, o que a gente tem que fazer? Os profissionais dessa área que dominam esse conhecimento da bioortoterapia, da ortomolecular. Primeira coisa que a gente tem que fazer é organizar o terreno biológico do corpo da pessoa. A gente precisa limpar o sítio ativo dos elementos químicos que fazem bem para o nosso corpo. Por exemplo, nós temos cálcio, que por processo de emagrecimento ele faz lipólise, boro, que tem a ver com os hormônios femininos, silício, que é hidratante, um rejuvenescedor do corpo e ajuda no emagrecimento, e o germânio. Germânio é hiper importante porque ele faz aquela ação do metal pesado chamado chumbo, que as mulheres usaram onde? No batom. E se tiver chumbo no corpo, não vai emagrecer. Tanto que eu desenvolvi uma formulação especial chamada Ion Reduc, que tem cálcio, boro, silício e germânio. E é uma formulação em gel bioidêntico, vegano, sem parabenos, sem petrolatos, sem químicas agressivas ou qualquer coisa que possa fazer mal. Aí nós temos o iodo para a glândula tireoide, o selênio, que é um antioxidante poderoso. O que é um antioxidante, gente? É um antirradical livre. Ele vai neutralizar os radicais livres que causam envelhecimento precoce. Querido e amado professor Edjasto, o que é um radical livre? Eu não entendi.
Doutora Flávia, a senhora é casada? Sim, A senhora é casada. Então a senhora vai entender bem. Como é que é o nome do seu doce amado? Diego. Diego. Doutora Flávia, imagina que a senhora está numa festa com o Diego. Mãozinha dada. De repente vem uma moça com decote exuberante, uma saia um pouco curta e fala bem assim: Oi, Didi, tô morrendo de saudade de você. Doutora Flávia sabe que ela é um radical livre tentando roubar o elétron de uma célula. Nesse Olha lá, exato momento, a senhora vai ficar perturbada, sim ou não? eu vou perturbar, mas vou tomar atitude. Olha, olha aí, foi muito legal o que você falou. É o que acontece com as nossas células quando elas encontram pelo meio do caminho um radical livre. Elas deixam de fazer as suas funções para tentar combater o radical livre. E na maioria das vezes, elas perdem elétrons, que é a energia do átomo para o radical Ah, livre. Então, assim, gente, toda vez que você e eu respiramos, nós produzimos radicais livres. De 3 a 5% de todo o oxigênio que nós respiramos viram radicais livres. Professor, mas então é tranquilo, não é? Porque não. todas as substâncias esquisitas, estranhas à nossa fisiologia, que nós estamos consumindo na alimentação, nos produtos de higiene pessoal e nos cosméticos, são radicais livres. Então, hoje, nós temos grandes quantidades de radicais livres e poucos antirradicais livres. Por isso que, nesta formulação especial, tem o selênio, que é um antirradical livre, tem o cobre e tem o cromo. Olha que interessante. Iodo para a glândula tireoide, colágeno, selênio para a produção de colágeno, cobre para melhorar o sistema imunológico e cromo para o ganho de massa magra. Né? Essa formulação é uma formulação em gel, vegano, como eu já falei, assim como as outras, que pode ser utilizada para substituir cremes e loções tradicionais, pode ser utilizada antes de injetáveis ou antes da eletroterapia. Nós temos uma outra formulação especial para a face, para quem trabalha com hipercromias ou para quem está sofrendo com hipercromias. Ela tem silício para as manchas, selênio, porque o fibroblasto vai produzir colágeno e elastina, e ela tem potássio e enxofre para a acne. Em uma única formulação, você consegue trabalhar hipercromias, rugas de flacidez e principalmente a acne. O nome dessa formulação é o Ion Face. E aí nós temos uma que é maravilhosa. Ela tem zinco e cobalto. Ela é chamada de Ion Meta. Ion Meta é uma formulação ortomolecular vegana que aumenta o metabolismo daquelas pessoas que estão com metabolismo baixo. Quantas pessoas nós conhecemos hoje que estão com metabolismo baixo? E o metabolismo baixo, se a senhora me dá a liberdade, eu tenho que fazer o adendo, tem a ver com a parte da vontade de namorar. Olha que louco isso aqui. Eu esqueci de falar para a galera, eu, professor Edjasto, sou formado em estética e cosmetologia superior, sou formado em biologia, nutrição, estou no mercado da estética e terapias há mais de 30 anos e eu tenho mais de 4.000 alunos hoje. Um pouquinho de biologia. Você já ouviu falar, doutora, que quando o homem entra na andropausa ou a mulher entra na menopausa, tem uma tendência a engordar? A senhora já ouviu falar nisso? Normal, Já, né? inclusive, quando entram, 10 quilos, sem E percepção. 10 vamos, quilos. vamos entender por que isso acontece? E o Iometa vem para resolver isso. Isso acontece pelo seguinte: dentro do ciclo da vida, a gente tem algumas funções biológicas: nascer, crescer, desenvolver, reproduzir. Quando para de reproduzir, vem o envelhecimento e a morte. Então, todo mundo, todos os homens e mulheres que baixam
a sua libido, ou por uma andropausa, ou uma menopausa fisiológica, ou uma andropausa, ou uma menopausa energética por conta do estresse, o que acontece? Primeira coisa que acontece é que fisiologicamente eles podem servir de presa para um predador. Como assim? Porque na natureza, se você já assistiu aqueles bichinhos pastando no NetGeo, as zebrinhas, você vê lá as zebrinhas pastando, aí vem o leão. Aí o leão ataca e vai comer qual zebrinha? A zebrinha que está mais gorda. Por quê? Porque ela perdeu a função reprodutiva. Então, toda vez que alguém perde a função reprodutiva, primeira coisa que ocorre, olha que louco, é Sim. o processo de engorda. E nós utilizamos essa formulação Iometa para aumentar o metabolismo, seja o metabolismo energético do corpo como um todo e principalmente o metabolismo do namoro, do desejo, da libido, tanto para homens como para mulheres. Depois, se a doutora quiser saber, se a galera perguntar, tiver curiosidade, eu explico aonde passa o Iometa, mas só se a galera perguntar, senão não. Sim. Depois nós temos aqui uma formulação de ferro e potássio, que serve para contração muscular, chamado Ion Forte. Então, tem muitas pessoas que não ganham massa magra porque está faltando ferro que leva oxigênio, transporta oxigênio até as células, para lá na mitocôndria produzir ATP, trifosfato de adenosina, que é a energia celular, e está faltando cálcio e potássio para fazer contração muscular. E aí, na sequência, nós temos uma formulação especial, que é o íon Regener C, que tem fósforo e enxofre, que é para aquela pessoa que está desanimada, que está debilitada. Ele vem para regenerar o corpo. E aí eu cheguei aonde eu queria, porque nós começamos o nosso bate-papo falando de inflamação. Sim. Nós temos uma formulação em gel vegano especial ortomolecular que tem manganês e magnésio, chamado Ion Diox. É essa formulação, a primeira formulação que eu utilizo em qualquer procedimento que eu vou fazer. Independente de ser um procedimento terapêutico ou estético, eu começo o meu procedimento com essa formulação, porque eu quero desinflamar e desintoxicar o corpo das pessoas. Como é que se usa isso daqui? Imagina num quadro de hipercromias. Eu vou passar porque eu quero dar um tchan no meu rosto aqui. Ah, eu pego. Isso, fica bem. Faz inveja para a mulherada aí, ó. A Grace já falou que sim, que ela quer saber o do emagrecimento. Ah, Deixa eu ver mais ó, enquanto você passa. uma gotinha do gel Por chega aqui, ó. Cara, você vai ver que isso dá uma clareada na pele, é um negócio magnífico. Então, se utiliza antes dos procedimentos estéticos ou terapêuticos em geral. Ele é tanto facial como corporal. Então, você usa no local Uhum. Olha lá, e tá usa explicando. uma gotinha no punho. A pessoa vai usar em home care 3 vezes ao dia. Por que nessa região? Porque é a pele mais fina. Poderia utilizar atrás do joelho, que é a região poplite. Então, a gente utiliza o Ion Diox gel para desintoxicação e desinflamação. Por que eu desenvolvi essa formulação associada aos conhecimentos da IA cosmética mineral? Pelo seguinte, doutora Flávia, que hoje é praticamente impossível alguém viver sem consumir produtos industrializados. Vou falar até como um nutricionista. Se hoje
retirassem todos os produtos industrializados do mercado, metade da população mundial morreria de fome, porque não tem como alimentar todo mundo sem alimentos industrializados. Professor, mas o cara da indústria, ele é mau? Não, ele não é mau. É que não tem como você conservar o produto com segurança sem colocar substâncias como conservantes, acidulantes, espessantes, realçadores de sabores. Não tem como você conservar. Então, o cara da indústria não é mau. Tá bom, gente? Isso é importante falar. Não é mal. Então, assim, a gente precisa entender e o que, que a gente precisa ter? Recursos terapêuticos que amenizem esse impacto. Professor, mas eu não entendi direito essa questão de inflamação. Eu vou te explicar. O nosso sistema imunológico, ele tem uma função, proteger o nosso corpo. Então, toda vez que ocorre uma lesão no seu corpo, o sistema imunológico vai entrar em ação para quê? Para combater aquela lesão. O problema é que hoje nós temos inflamações que são inflamações de baixa intensidade, crônicas e silenciosas. Quando a gente consome um produto que não é biocompatível com o nosso organismo, o nosso sistema imunológico reage, produzindo uma coisa chamada citocinas inflamatórias. E o excesso de citocinas inflamatórias levam a essa inflamação generalizada. Vou dar aqui um exemplo para você entender. Existem 2 ômegas, existe mais ômegas, mas eu vou falar de 2. Ômega 3, todo mundo sabe que é bom, que desinflama. E o ômega 6 é o ômega que inflama. Ele é ruim? Não. Se a gente consumisse em equilíbrio o ômega 3 e o ômega 6, seria o ideal. Um estimula citocinas inflamatórias e outro estimula citocinas anti-inflamatórias. A questão é que o ômega 3, para a gente consumir, a gente precisa consumir peixes de águas profundas e frias, salmão. E para consumir ômega 6, é só consumir óleos vegetais, como óleo de soja e óleo de girassol. Então, existe um desequilíbrio. Você consome muito mais substâncias inflamatórias do que anti-inflamatórias. Aí entra a necessidade de uma ferramenta como o íon dióxido, que é anti-inflamatório e também faz um processo de retirada das toxinas do corpo. É muito legal isso daí, gente. Você que está aí precisa entender um pouquinho mais de inflamação. Seja você profissional ou não, você precisa conhecer um pouquinho mais. Para quê? Para que você consiga fazer um equilíbrio da sua alimentação, da alimentação da sua família. Eu sei que nós vamos consumir em algum momento um produto que tem químicas que são agressivas à nossa biologia, mas tenta equilibrar, tenta não, por exemplo, passar. Por exemplo, se não tem tempo para fazer uma comidinha para o filho à noite, vai dar um macarrão instantâneo, mas tenta não usar o glutamato monossódico. Pega um azeitezinho com um pouquinho de sal e mistura e coloca naquele macarrãozinho. Macarrão instantâneo é o ideal? Não, mas tem famílias que não têm tempo. E é aquilo que tem para comer. Mas aí, quando você mistura o azeite no sal e coloca naquele macarrão instantâneo, você reduz o impacto do excesso de consumo do glutamato monossódico. Então, isso é muito importante para todas as pessoas que estão nos acompanhando. E hoje ainda tem pipoca, que já vem com um saquinho, que é para você colocar lá para dar mais sabor. É. Então, imagina, uma coisa que já acontece durante a semana, né? Com relação aos macarrão, os instantâneos, e ainda no final de semana, quando tem lá o entretenimento, né? Ainda tem a pipoca com Glutamato. sabor. Sim. Então, isso daqui é muito importante, porque semana eu estava dando uma consultoria, eu dou muita consultoria para profissionais da área da saúde, bem-estar e beleza.
E aí eu estava conversando com uma profissional que fez criolipólise na paciente dela, e infelizmente a paciente dela desenvolveu hiperplasia adipostária pós-criolipólise. O que que é isso, galera? O aparelho de crio ele serve para congelar aquele tecido adiposo e reduzir ele. Só que em alguns casos ocorre o contrário. Ao invés de reduzir o tecido, ele aumenta. E aí, conversando com ela, depois que aconteceu a intercorrência, ela buscou ajuda, a gente fecha a porta depois que o ladrão entra, né? E aí ela quis saber, porque ela foi procurar quem ministrou o curso para ela, e ele falou, não, não tem uma causa para isso acontecer. E ela buscou a minha assessoria, e a primeira coisa que eu falei para ela, como não tem uma causa? Você vai fazer tal teste. Tem um teste que eu ensino para saber se o corpo está inflamado ou não. E aí ela fez o teste, o corpo da cliente dela, da paciente, estava inflamado. Por isso que teve aquela reação. Quando você faz um procedimento em um corpo inflamado, você aumenta as possibilidades, os riscos de ter intercorrências como essa. Então, uma coisa muito simples que todo mundo deveria fazer é, antes de qualquer procedimento estético, terapêutico, de saúde, uma cirurgia plástica, que muitas vezes fica com uma cicatriz de segunda ou terceira intenção, se tivesse feito antes um procedimento como esse, simples, utilizando o ildiox gel, que é um gel ortomolecular, uma formulação especial da IA cosmética mineral, procedimento simples, a pessoa vai usar 15 dias no punho, 3 vezes ao dia, e aonde ela vai fazer a cirurgia? O risco de ter uma cicatrização de segunda ou terceira intenção reduz muito. Para quem está chegando agora e de repente fala, o que é uma cicatrização de segunda intenção, terceira intenção, professor Edilson? A cicatriz de primeira intenção é quando o cirurgião faz e fica um risquinho bem fininho, tá, gente? Na cesárea, o médico ele não quer deixar uma cicatriz feia, ele quer deixar uma cicatriz bonita. Mas quando inflama um pontinho, aquele pontinho que ficou mais alto é uma cicatrização de segunda intenção. Professor, de terceira intenção é quando a cicatriz fica hipertrófica, ela fica alta. Acontece muito isso em abdominoplastia ou mamoplastia. Eu faço muitos pós-cirúrgicos. Professor, e de quarta intenção? Opa, é o queloide. Aí já tem a ver com a questão genética hereditária. É quando o leito da cicatriz ele ultrapassa o corte. Mas mesmo o queloide, se fazer uma prevenção, você reduz as possibilidades e probabilidades de ter uma disfunção como essa. Sim. E o que é mais interessante é assim, que né, agora vai chegar o verão. E aí o povo começa tudo a ficar doido, porque né, o ano não existe, mas dezembro, para colocar lá o biquíni, a bermudinha, tudo tem que estar em ordem. E aí quer acelerar todo o processo. E quando a gente entra, precisa desintoxicar, precisa restabelecer todo o terreno biológico para isso, para isso. Não, mas não dá. Tem gente que vai embora. E a gente até fala que assim, é bom, por quê? Porque lá na frente você vai evitar de ter uma intercorrência, justamente por conta de tudo isso. A gente já sabe o risco que está correndo, mas é como o senhor falou, nem todo profissional quer trabalhar de dentro para fora. Então, hoje a gente. Não é assim, doutora. Na verdade, eu vou fazer o advogado do diabo aqui. Na minha opinião, é que os profissionais que não trabalham dessa forma, eles não tiveram a oportunidade de aprender da forma certa. São poucos profissionais como nós que tiveram a sorte de aprender da forma certa. Eu estou falando porque, poxa, eu fiz 3 faculdades, 6 pós-graduações, e tudo que eu ensino eu não aprendi na faculdade. Né? Eu não aprendi na faculdade. A Elisângela está pedindo para a gente falar um pouquinho de melasma. Elisângela, o melasma, o que, que você tem ali? Você tem uma hiperprodução da melanina, que é o pigmento, por uma célula especializada chamada melanócito. O que, que a gente precisa entender? Que o melanócito não sai produzindo melanina à toa. Ele não acorda um dia e fala, eu vou produzir melanina. Não.
é que o melanócito ele tem uma função, que é produzir melanina. Só que a melanina ela tem uma função muito importante, que é uma função de proteção. Então, anota aí. Melanina ela tem uma função de proteção. Eu brinco que ela faz parte do sistema imunológico, da pele. Então, olha só. Por que, que as pessoas mancham? Por que, que elas desenvolvem melasmas ou cloasmas? Vamos resumir tudo em hipercromias. Vamos pegar o período gestacional. No período gestacional, a mulher tem um ser desenvolvendo dentro dela que consome a maioria dos nutrientes, principalmente água. E o que, que acontece quando esse serzinho começa a crescer? Ele começa a roubar nutrientes do corpo todo. Você que é mãe sabe disso. E rouba nutrientes da pele. E aí o que, que acontece com a pele? A pele, que é o principal órgão de proteção do corpo, ela perde densidade. A armadura perde densidade. E aí a pele fica mais fina, e aí o cérebro fala assim para o melanócito: melanócito produz melanina, que a gente tem que proteger a mãe e tem que proteger o feto, porque a nossa função principal, ou a função principal de qualquer espécie nesse planeta, é perpetuação da espécie. Isso é um caso. Segundo caso. Segundo caso, vamos pegar o envelhecimento natural. Vamos pegar aqui, por exemplo, o caso de uma mulher quando ela entra na menopausa. A mulher, quando ela entra na menopausa, o que, que acontece com os líquidos corpóreos? Eles desidratam, eles diminuem. Por quê? Porque começa a faltar, principalmente no tecido silício. E silício é o elemento químico que faz com que a pele fique hidratada. Por quê, professor Edjácio? Porque quando eu venho aqui na física atômica, o silício é um elemento químico que tem 4 elétrons na última camada. Professor, que doideira é essa? Ó, tudo na física atômica, ou você recebe ou você doa. Se eu pegar, por exemplo, o caso do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Tá aqui, ó, o Na. O Na está aqui, ó. Ele tem 2 elétrons na última camada e o cloro tem 6. Então, o cloro é mais forte, ele puxa 2 elétrons do Na formando uma molécula, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Se a gente pegar o caso da água, a água, oxigênio tem 6 elétrons na última camada, hidrogênio tem 1. Então, 6 mais 1, 7, 7 mais 1, 8. H2O, fórmula química da água. Agora, o bendito do silício, que está aqui no Ion Face para combater as hipercromias, ele tem 4 elétrons na última camada. Então, ele nem doa e nem recebe. Ele atrai água para o tecido, por isso que ele é tão importante nos tratamentos de hipercromias. Então, nós temos a hipercromia da gestante, que a pele perde densidade, e a gente tem a hipercromia do envelhecimento. Se você olhar a pele de quem está envelhecendo, começa a ter um monte de manchinha preta. Por quê? Perdeu água, perdeu densidade, melanócito começa a produzir muita melanina. Só que chega uma hora, melanócito cansa e morre. E aí ficam as hipocromias, as manchinhas brancas. Você vê que interessante isso aqui? Então, olha que importante isso daqui. E ainda temos os casos das pessoas que estão contaminadas por metais pesados. Se a pessoa tiver uma contaminação por chumbo, é o germânio que vai fazer aquela ação que tem no Ion Face. Se ela tiver uma contaminação por chumbo, o corpo entende que tem um agressor interno que estimula o melanócito a produzir muita melanina. Aí gera o melasma. Outra situação, ficou no sol. Uhul! Sol, calor, desidrata a pele e aí o melanócito resolve produzir muita melanina. Então, é muito importante. Aí a Elisângela colocou aqui. Então, tudo envolve o consumo adequado de água. Sim e não. Por que, Elisângela? Não adianta você tomar 10 litros de água se você não tiver silício no tecido, porque quem vai reter a água na pele é o silício. Por isso que é tão importante uma formulação
como essa, que é o Ion Face. Você precisa reter. E após os 40 anos de idade, infelizmente, eu já passei, olha meu cabelo branco, a gente perde 1% da densidade da pele por ano. Anota, Ai, 1%. ai, Em 10 Deus. anos, 10%. 20 anos, 20%. Por isso que as pessoas mancham. E as pessoas também podem manchar, ter hipercromias por uso de medicamentos contínuos, como, por exemplo, um corticoide para uma asma, para uma alergia, para uma dermatite de contato também. Espero que você tenha entendido. Expliquei para a Elisângela. Obrigado, Elisângela, por essa pergunta. Gratidão. Fico muito feliz quando a gente participa e tem perguntas. Obrigado mesmo. É maravilhoso, né? Acho que deu aqui. Deu? Acho que sim. Não, e tudo isso é muito legal, porque é o que a gente fala, né? É dentro para fora. Então eu falo que fora só vai mostrar o que está acontecendo dentro. E precisa organizar tudo isso. E aí, quando a gente fala da questão da alimentação, como o senhor mesmo falou, a questão de todos os cosméticos que a gente vai Precisa. falando, a questão da nossa mente, porque aqui, o professor, nessas lives, eu trabalho sempre, eu falo que os 4 pilares da saúde. Então, a saúde espiritual, a saúde mental, emocional e a física. E eu sempre falo que, assim, se a gente dividir a nossa casa, ela subsiste, né? Ela vai parar. Uma hora ela vai parar. Então, é um contexto. Eu falo que a gente precisa trabalhar como um todo. Não existe a gente trabalhar fatiado. Ah, eu vou cuidar da celulite. Aí vai lá, passa o tratamento só ali superficial. Melhora? Melhora. Tem resultado? Tem. Mas aquilo vai voltar. É, Aí é volta como as muitas vezes com mais força, né? Volta com a volta disfunção, com força. ela volta pior. Eu costumo brincar quando a pessoa fala bem assim, professor, já você pode tratar a minha celulite? Eu falo, se é sua, não vamos tratar. E aí eu brinco com ela, eu falo, olha, você não é uma celulite, você não é uma gordura localizada, você não é uma hipercromia, você não é uma estria, né? Você é alguém completo, como você falou, que tem aquela disfunção. Mas para a gente melhorar aquela disfunção, a gente tem que equilibrar o todo. Né? E hoje a gente está utilizando um princípio que é muito importante dentro da ortomolecular, dentro da bioortoterapia. Bioortoterapia, que é a ciência que eu desenvolvi, ela está em 25 países, a bioortomolecular. 25 países. E lá atrás, quando eu comecei, a gente utilizava vários gelzinhos. Tinha um gel de cálcio, um de boro, um de silício, um de germânio, um de iodo. Era um monte de pote. Você se perdia naquilo ali, dava uns 30 potes. Só que, com o passar do tempo, e com muito estudo, né, muita pesquisa, eu cheguei a um conhecimento que é a inteligência do átomo ou inteligência atômica, que é o que nós estamos utilizando na IA cosmética mineral. Que inteligência é essa? Dentro da física atômica, nós temos elementos químicos que são sinergistas. O que é isso? Um impulsiona o outro, um ajuda o outro. Então, por exemplo, quando você olha o íon reduc, o cálcio impulsiona o boro, que impulsiona o silício, que impulsiona o germânio. Essa formulação tem inteligência atômica. Você já vai entender por que eu estou falando isso. Então, todas as 7 formulações, com 7 formulações hoje, você consegue cuidar de todas as disfunções de estética, saúde e terapias. Só que, dentro da física atômica, existe uma coisa chamada antagonismo, que é um elemento químico que atrapalha o outro. Por exemplo, tomar café e leite vai atrapalhar a absorção do cálcio. Tem coisas que não se combinam. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a galera vai na farmácia e compra um suplemento boladão cheio de coisa. Cheio de coisa boa, tá, doutor? Cheio de coisa boa. Só que quem formulou aquilo não tinha esse conhecimento da inteligência do átomo, da inteligência atômica, e a maioria das coisas, uma está atrapalhando o funcionamento da outra.
Olha que Sim. interessante isso. Esses dias eu olhei um creme de uma marca boladona, cheio de coisa boa dentro. Mas eu acho que a pessoa que formulou aquilo ali falou: não, isso é bom para isso, vou pôr. Ah, isso também é bom, vou pôr. Ela pôs lá 20 coisas boas. Mas no final não sobrava nada, porque uma estava competindo pelo sítio ativo da outra, atrapalhando. Então você vê como é importante. Hoje, para praticar terapia ortomolecular ou estética ortomolecular, precisa-se somente de 7 formulações utilizando a IA cosmética mineral, que é a inteligência do átomo, a inteligência atômica. Então, você vê, ó, são detalhes pequenininhos, né? Sim. Quem olha, a pessoa vai lá, o profissional vê um creme boladão cheio de coisa, ele compra. Ó, só tem coisa boa aqui, mas naquele creme tem coisas que não deveria ter, porque cheio de coisa boa, mas uma coisa boa atrapalha outra coisa boa. Imagina a senhora que está aí, que é casada, que tem um marido legal. Muitas vezes passa um rapaz na sua frente, também legal, mas você não pode olhar, porque uma coisa boa vai atrapalhar outra coisa boa. Não é porque é bom que vai juntar tudo. Cada coisa no seu lugar. Desculpa os exemplos simples, mas é a forma das pessoas entenderem. Porque é um tema complexo, né? E a gente precisa realmente simplificar para que todo mundo em casa entenda o que é de uma forma fácil. Porque é sobre isso, é sobre o nosso dia a dia. Então, o nosso dia a dia, as atitudes do dia a dia, pequenas atitudes que vai dando resultado, tanto bons quanto ruins. Então, Verdade. é isso que a gente sempre prega, né? Sempre prega. É um pouquinho por dia, não é um montão. Você não vai Isso é verdade. ficar a massa muscular em um dia, é um pouquinho por dia. E não vai emagrecer de uma vez, é um pouquinho por dia. Massa Não vai muscular envelhecer também de é legal, hein? Depois dos 40 anos, perde 1% da massa muscular por ano. Se chama o nome desse processo, se chama sarcopenia. E sabe por que isso acontece? Olha que louco, ó. Perde a massa muscular aonde? No braço, na perna, na bunda, né? Perde no corpo. Mas esse barriga, né? processo é, aí na barriga ganha o pâncreas. E 10, sabe por ó, que esse 10. processo sabe por que esse processo ocorre? Porque após os 40 anos diminui a produção de ácido clorídrico no estômago. E aí a pessoa come a proteína, mas não produz a vitamina B12. E aí leva a sarcopenia, cara. Ó, que bagulho louco. Sim, Gente, cuidado com o consumo de antiácidos, tá? Isso leva a uma disfunção chamada acloridria, que é a redução do ácido clorídrico no estômago. Além da pessoa desenvolver o bafo de onça, ela ainda vai ficar toda flácida. Então, quando eu vou avaliar as pessoas, avaliei uma mocinha o mês passado, e ela queria saber porque ela não ganhava massa magra, né? Ela já tinha ido no nutricionista boladão, personal trainer, e ela não ganhava massa. Aí eu conversando com ela, tal, na ficha de anamnese, perguntei, e estômago? Ela falou, não, eu quero ganhar massa. Eu falei, calma. E estômago? Ela falou, eu tenho um problema digestivo, queimação. Eu falei, você toma antiácido? Ela falou, o Prazol todo dia. Eu falei, tá aí que você não ganha massa. Ela falou, como assim? Eu falei, você está tomando um medicamento que inibe o ácido clorídrico, né, o HCl, e aí a proteína que a senhora está consumindo, inclusive o whey protein, ou whey protein, não está dando origem à vitamina B12. Você, sim. você vê que bagulho louco? E aí o menino ganhava massa. O que eu fiz? Ó, o que eu fiz. Presta atenção, doutora. Ela falou, tá, e como é que eu resolvo isso? Eu falei, pega de manhã, em jejum, meio copinho, espreme água e meio limão. Vamos usar. Aí ela falou, ai, mas o limão é ácido, meu estômago já é ácido. Eu falei, então, mas como eu estudei bastante, ácido com ácido gera uma base, gera uma substância alcalina que vai acalmar o seu estômago e não vai prejudicar o seu ganho de massa magra. Ó, coisa simples, coisa simples. Ah, Nicole colocou, quero passar com você. Já passo o Insta. Nicole, arroba professora Edjasto. Aqui na flechinha onde eu estou falando, Isso. A Nicole, Nicole, ela é terapeuta integrativa oh, show, também.
E aí eu Show. falei, Nicole, entra, porque é o professor Edjastos que vai estar aí, ó. Obrigado. Suga, eu falei, puxa, porque é Ó, maravilhoso. a Grace fez uma pergunta: limão com água com gás de manhã faz bem? Olha só, Grace, isso é uma pergunta polêmica, tá? Por quê? Num primeiro momento, se a gente olha o CO2, que é o que tem na água com gás, a gente elimina ele. Então, a gente faz um processo para eliminar através da respiração. Ó, puxei oxigênio, liberei CO2. Então, teoricamente, o ideal seria tomar a água natural sem ser água com gás. Mas o que eu vejo na prática, por exemplo, e aí eu vou falar que como nutricionista eu não faço terror nutricional, tem pessoas que têm dificuldade de tomar água. E entre tomar água com gás e não tomar água nenhuma, tomar água com gás. Vou dar outro exemplo, que eu não faço terror nutricional. As pessoas, muitas vezes, elas têm uma necessidade muito grande de tomar refrigerante. Do ponto de vista químico, o refrigerante zero faz muito mal ao corpo. Mas do ponto de vista calórico, não tem caloria. Então, se a pessoa precisa emagrecer e não consegue deixar de tomar o refrigerante, ela vai tomar o refrigerante zero. Aí os outros nutricionistas que fazem terror nutricional me sentam a bota, tá? Eu tomo hater todo dia. Mas assim, eu estou pensando num primeiro momento de entregar um resultado para a pessoa, porque eu sei que uma pessoa que sofre com obesidade, ela vai ter propensão a uma série de outros problemas de saúde que pode levar anos importantes da vida dela, problemas cardíacos, problemas hormonais, problemas articulares, pode desenvolver, vai ter uma propensão maior a desenvolver uma hipertensão. Então, assim, a gente precisa ter bom senso, né? Legal, muito top. Estava em atendimento, mas consegui pegar bastante coisa. Obrigado, Nicole. Obrigado mesmo. Obrigado pela participação. Espero ter respondido a pergunta aí da água com gás. Isso. E é o que eu falo assim, né? Com as pacientes mesmo, nas lives, o que a gente precisa fazer? Ajustes. Porque quando a gente fala em mudança de hábito, primeiro que a mudança já assusta, já é um terreno desconhecido, então já assusta. Então, quando a gente vai falando pequenos ajustes, se você toma, porque eu conheço gente que toma 2 litros de coca por dia, no lugar Não de fala água. mais, você vai ser presa. Você vai ser presa. Você toma processo. Não pode falar marca. Fala refrigerante de cola. Pretinho, o refrigerante de cola. É verdade. Depois a gente coloca Pergunta para mim uma como é que eu sei do processo. Pergunta para mim como é que eu sei do processo. Pergunta. porque você tomou um. Por que você sabe do processo? Eu filtrei esse refrigerante. Me deu bolo. Vamos passar isso aí. Então, assim, gente, Pula essa parte, pula. o que a doutora E a Flávia gente está fala falando é dos muito importante. ajustes, né? O que você está fazendo, doutora Flávia, é muito importante, sabe por quê? Esses dias chegou um rapaz para emagrecer. Aí ele falou bem assim, ó, vou parar de fumar, vou parar de beber, vou parar de comer doce e vou começar a ir na academia. Eu falei, pode parar, não vai funcionar. Ele falou, eu falei, cara, tu fez a vida toda coisas que só geraram prazer. Tudo bem? E geraram muito prazer, ó, cigarro, doce, álcool, refrigerante, e não fez nada que Não, gerasse um esforço, que é a academia. Vamos começar por partes? Ele falou bem assim, por onde que eu começo, então? Eu falei, ó, você vai vir aqui na terapia, eu vou fazer a avaliação ortomolecular sua, nós vamos fazer relação de metais pesados, a gente vai fazer a reposição nutricional. Deixa eu só pegar aqui para vocês verem. sim. Nós vamos fazer a reposição das vitaminas em líquido frequencial, que eu gosto bastante, que dá um resultado muito rápido, e você vai começar na academia. Aí ele falou, você não quer que eu pare o cigarro, nem como doido? Eu falei, não, uma coisa de cada vez. Aí ele começou a ir na academia.
Aí eu tô usando o Ion Firme nele, ele começou a ganhar um bração, começou a ficar forte, tal, começou a ficar vaidoso. Aí ele começou a diminuir o refrigerante. Aí foi diminuindo, Sim. aí começou a diminuir o cigarro, porque aquele ambiente da academia é um ambiente saudável. Aí ele começou a fazer umas amizades diferentes, mais saudável. Cara, quando ele viu, ele foi reduzindo tudo sem perceber. Olha que legal. Ele criou hábitos saudáveis sem sofrer. Estão perguntando aqui. Então, o café com leite não combinam? Combina, é gostoso pra caramba, Elisângela. Eu tomo café com leite. Mas eu tenho ciência de quando eu tomo café com leite, prejudica um pouquinho a absorção de cálcio. Se ligou? Se ligou? Se ligou? Então, assim, é gostoso o café com leite. Sabe aquele pãozinho branco? O brometo de sódio, o brometo de potássio, você passa margarina, aí derrete, aí você come. Aqui no sul a gente fala que a gente pote no café e come. Nossa, é bom demais. Só que você precisa não exagerar. É isso, tá, gente? Sem terrorismo, pelo amor de Deus, porque não funciona. Eu, quando vejo a galera aí nesses programas boladões, que a pessoa come 500 calorias por dia, e passa a viver de plana, eu falo, não vai funcionar. Por quê? Quanto tempo você vai aguentar vivendo isolado socialmente, né? Você tem que, não pode mais ter relações. Você trouxe algo muito legal aqui, tá, doutora? Que foi a questão dos 4 pilares. E um dos pilares importante é o relacionamento, é o emocional, é o amor. Se você se isolar das pessoas que você ama, porque você está numa dieta louca, não vai funcionar. E detalhe, se você fizer uma dieta louca dessa daí, você vai emagrecer. Não vai. Olha que louco. O que é o processo de emagrecimento? Eu dou aula de uma formação chamada SEC, que é Sistema de Emagrecimento Energético. E eu falo para as pessoas, o que é emagrecer? A maioria das pessoas me falam bem assim, reduzir gordura. Não, isso não é emagrecimento. Ah, é ficar mais leve na balança. Não, isso não é emagrecimento. Emagrecimento é ganhar massa magra. Ah, ó. Emagrecimento é ganhar massa magra. Só que massa magra pesa mais do que tecido adiposo. E quando a pessoa faz uma dieta restrita, o que acontece com ela? Ela perde massa magra, ela perde músculo, aí ela fica leve na balança, mas ela fica leve e gorda. Detalhe, depois que passa por uma dieta muito restrita, gente, muito boladona, o que vai acontecer? O cérebro pensa assim, aquela pessoa está passando fome, baixa o metabolismo dela, e aí joga o metabolismo lá para baixo. Aí quando ela voltar a comer, se ela emagreceu 10, aí ela vai engordar 20, ela vai engordar 30. Então, não entre nessa roubada de emagrecimento com sacrifícios, tá bom? O emagrecimento, eu tenho um programa de emagrecimento chamado Emoções que Emagrece. É simples, tá? Coisa simples, investimento pequenininho. A pessoa compra esse Emoções que Emagrece e ela passa a seguir aquilo ali. E ela começa a usar as emoções que emagrecem. Mas lembre-se, cérebro, o meu cérebro, o teu cérebro, ele busca duas coisas. Ele busca prazer e economizar energia. Então, tudo que você fizer que leve a um gasto calórico muito acentuado ou leve a sofrimento, o seu cérebro, o meu cérebro, não vai colaborar. Então, quando a Elisângela fala bem assim, então café com leite não combina? Combina, é gostoso pra caramba, ó, gera prazer. O que eu não posso fazer é viver de café com leite, mas eu posso tomar o meu cafezinho com leite. Entendeu, Elisângela? Legal? Bacana? Não pirem, gente. Não entrem em terror nutricional. Porque tem uns malucos aí se autodenominando cientistas da nutrição, que nunca entraram numa faculdade de nutrição, que os caras fazem terrorismo. A água faz mal, o ar faz mal, tudo faz mal. Aí as pessoas começam a entrar em depressão.
você tem que emagrecer, você tem que ficar bonita, você tem que ficar saudável, mas com prazer. Por isso que eu indico o Ion Meta para a galera, que é o que aumenta o metabolismo, a libido e o desejo sexual. É tudo isso que a gente precisa. Ficar bonita, ficar bem, ganhar massa magra, esticada, tudo. Ai, que maravilhoso. E olha só, respeitando, lógico, o envelhecimento natural, né, gente? Cada fase da vida, os 4 pilares que você trouxe foi maravilhoso. A espiritualidade, né? As fases da vida, esses dias eu peguei uns vídeos meus, doutora. Eu tenho um vídeo na internet desde quando eu tinha 20 anos. Porra, eu era bonito pra caramba. Tchutchuquinho, hein? Tinha um cabelão, pá, uma tiara, era o cara. Hoje eu me olho com 50 anos, eu tô diferente de quando eu tinha 20 anos. Eu tô diferente quando eu tinha 30, 40 anos. Cada fase da vida tem uma beleza, tá, gente? Isso é importante. Quando eu avalio as pessoas num atendimento, a primeira coisa que eu faço é olhar a idade cronológica e a idade biológica. A idade cronológica é quantos anos você tem no RG e a idade biológica é quantos anos você aparenta ter. Qual é a minha busca como profissional que atende? É deixar a idade biológica da pessoa, que é a aparência dela, mais jovem do que a idade cronológica. Mas, assim, tudo tem um limite e tem um bom senso. Por quê? Porque as fases da vida, ela tem uma beleza. Esses dias atrás, eu estava num ambiente, tinha um casal de pessoas na melhor idade. Ele devia ter uns 95 anos e ela também uns 94, 93, estava por ali. E os dois de mãozinha dada ali, um do ladinho do outro, comendo. Cara, aquilo me emocionou, meus olhos encheram de água, porque aquilo é um quadro, assim, porra, lindo, era belo, os dois eram maravilhosos, mas eles eram maravilhosos dentro da sua idade. Elisângela colocou aqui, mas precisamos ter consciência do que esses prazeres podem acarretar. Estou quase chegando na menopausa, cálcio extremamente importante. Sim, mas você pode ter outras fontes de cálcio, até porque o leite, muitas vezes, ele é uma fonte importante, mas muitas vezes, por conta dos desequilíbrios do sistema digestivo, ele não é tão bem absorvido, o cálcio, e muitas pessoas hoje têm intolerância ou à lactose ou à caseína, que é a proteína do leite. Se você comer, por exemplo, uma couve, você vai colocar cálcio para dentro e ninguém vai comer couve com café. Então tá tudo certo. Então, você vê como é que tem, Elisângela? Soluções, tá? Soluções. A gente vai buscando soluções sem terror nutricional. Por isso que é importante, eu aceitei o convite da doutora para trazer essa informação aqui para vocês. Isso, e foi maravilhoso. Vou dizer que nossa live ela já está se encaminhando para o final, porque chega uma hora que ela derruba. Isso. E assim, foi maravilhoso. Eu falei que hoje ia ser uma aula. Eu falei, gente, aproveite, porque assim, é muita informação, é muita bagagem. A gente sabe que assim, são muitos anos de estudos, muito tempo de dedicação. É trabalhar, tudo isso daqui é para a gente trabalhar para que o ser humano ele fique melhor, viva melhor, porque hoje a idade ela aumentou. Isso é legal que aumentou, mas a gente precisa viver, mas viver com qualidade. Viver É bem, né? sobre Com isso. saúde. Viver bem, viver para desfrutar. Não adianta eu chegar numa idade avançada, numa melhor idade, e estar lá cheio de dor, cheio de coisas. Isso. Você não aproveita. Então, nossas lives, o professor, ela serve exatamente para isso, para trazer conscientização, para trazer expansão. Não, você está fazendo um Eu trabalho muito bonito. Assim, eu ando acompanhando. Eu era o cara que fazia 3 lives por dia, mas eu fiquei preguiçoso. O povo está me cobrando. olha lá, tá Cara, vendo? sabia? Fazia, eu acho que, sei lá, quanto tempo eu não entrava numa live. Eu fiquei preguiçoso, mas preguiçoso, porque ali na época da pandemia, eu desenvolvi um projeto que era a terapia P2E, trabalho psicoenergético emocional, que era uma ferramenta com um aplicativo para terapeutas atender à distância em domicílio. E aí eu trabalhei muito naquilo ali, divulgando
né, porque fecharam as clínicas e terapeuta estava passando fome, esteticista, profissionais da saúde, e eu desenvolvi aquilo ali. Mas, cara, depois que passou aquela fase, eu fiquei. Não vou mentir para vocês, não, tá, gente? A galera tá me cobrando fazer mais live. Por falar em live, doutora, se a galera quiser, no meu canal do YouTube, eu tenho dois canais do YouTube que estão com curso gratuito lá. É gratuito. Eu acho que é um ditongo. Eu não falo essa palavra bem, mas tudo bem. Então, olha lá. No Professor Edjasto tem um curso completo de terapia ortomolecular. Canal do YouTube, Professor Edjasto, curso completo de terapia ortomolecular gratuito. Já de estética, a estética ortomolecular, o curso gratuito, está no A Profissão Estética. A Profissão Estética, que é o canal do YouTube. Se alguém tiver dúvida, depois me chama, que tem umas aulas gratuitas. Professor, por que você está fazendo aula no YouTube e não está fazendo live ao vivo? É que a aula do YouTube, eu acordo e falo, vou gravar ela hoje. Aí eu gravo. Aí eu não tenho compromisso. Eu tô preguiçoso. Mas estão lá, tem aulas gratuitas, tá bom, gente? Tem aulas gratuitas, canal do YouTube Professor Edjasto, ou canal do YouTube A Profissão Estética. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais das formulações ortomoleculares veganas da IA Cosmética Mineral, o Instagram é @IA Cosmética Mineral, tá bom? Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, é só chamar que a galera vai estar respondendo. Beleza? Tem algum curso voltado para cosméticos? Tem sim, Elisângela. Eu faço um trabalho quando eu vou ministrar aula sobre cosmetologia, que é o seguinte, eu sento com a pessoa e vejo o que ela sabe e aí eu dou uma consultoria para ela. Porque para a pessoa, de repente, não perder tempo, vai aprender coisa que já sabia, então eu faço antes um mapa do que a pessoa sabe e aí eu oferto aquilo que ela precisa. E aí eu faço aulas ao vivo no Zoom com a pessoa, porque rende muito, tá? 1 hora de aula, você e o professor, rende demais. É igual quando você vai para academia e aí você treina lá sozinho. Se você investe em um personal trainer, você treina 2 horas na academia sem um personal, você fala, nem cansei. Você treina 45 minutos com o personal, você sai morto. Por quê? Porque é intenso. Então, 1 hora com o professor Edjasto em uma aula sobre cosmetologia, pô, cara, vale muito. E é muito legal porque a Elisângela ela desenvolve cosméticos veganos. Então ela tem, ela tem a empresa dela. Você precisa conversar comigo para misturar as coisas certas aí, Elisângela, para não misturar coisa que uma vai atrapalhar o funcionamento da outra. Os cosméticos dela é bem top, viu? Eu uso os cosméticos dela. O antitranspirante. Como é que é o nome tudo bem da empresa dela? Chama Duprado Cosméticos. Duprado Legal. Cosméticos Naturais. Então, a Ó, gente já falou fizemos um merchan para você, Elisângela. Já fizemos um merchan para você. Merece. Todo mundo, gente, ó, você vê, eu represento hoje a IA Cosmética Mineral. Mas todos os profissionais, todas as empresas, como a da Elisângela, que produz cosméticos veganos, a gente devia dar a mão, porque a gente tem uma missão. E a nossa missão não é só levar beleza, bem-estar e saúde. A nossa missão tem a ver com preservação do nosso planeta. Eu sei que o papo é chato, a galera não quer escutar isso. Tem uma galera que não acredita em aquecimento global. Gente, ó, Rio Grande do Sul acabou debaixo de água e agora a gente está num momento terrível no nosso país, todas as florestas queimando por conta do aquecimento global. As calotas dos polos estão descongelando e se a gente não se preocupar com isso, nós vamos comprometer o futuro das nossas gerações que estão vendo aí, dos nossos filhos,
netos e bisnetos. Então, gente como a doutora Flávia, como a Elisângela, como o professor Edjasto, que está trazendo essa proposta vegana, natural, sem agressão ao corpo físico, emocional e sem agressão ao planeta, a gente tem que estar tudo junto, tá, gente? A gente tem que andar tudo junto, porque a gente precisa salvar esse planeta. A gente precisa fazer a diferença. Sim. E assim, eu só tenho a agradecer assim de todo o meu coração, porque assim, realmente hoje eu estou aqui também em lives, eu comecei a fazer tem 5 meses, realmente assim, por um chamado mesmo. Chamado de cobrança, chamado interno, chamado de vai, tem informação, tem que passar. Então hoje eu realmente assim, eu busco, bato na porta dos profissionais e falo, olha, me ajuda na missão porque o nosso trabalho ele é árduo, mas se foi capacitado a nós, né, nós temos esse dever de fazer isso para a humanidade, para o planeta, como você falou, para que todo mundo viva e viva bem, porque é para isso que a gente vive, né? E aí, só aproveitando, só para a gente encerrar aqui, eu já vou aproveitar e fazer um convite para todas as pessoas que estão aí presentes. No dia 18, 19 e 20, eu farei uma imersão junto com o meu amigo Lindolfo, ele é do Rio Grande do Sul, então passou por todas as situações aí, e é uma imersão de autoconhecimento. Então a gente fala que a gente trabalha tudo. Eu falei assim, gente, tem que trabalhar um todo. A casa não pode subdividir, ela tem que trabalhar inteira, e a gente. Essa parte aqui, a nossa casca, é a casca que a gente vê. Só que dentro dela tem bastante coisa, então tem que equilibrar tudo, tudo. Então eu já vou fazer o convite. Para quem quiser, pode me chamar no direct. Essa semana, dia 25, 26 e 27, nós faremos aí 3 aulas para falar, dar algumas ferramentas para líderes, para empreendedores e para quem tiver vontade de se autoconhecer. Então, nosso trabalho está bastante árduo, viu, professor? Tá bem pegando firme. E assim, depois eu vou deixar o seu contato também no final, aqui nos stories. Para quem quiser saber mais sobre o produto, te procurar, A de live repente, se fica você quiser salva depois? fica, eu vou deixar ela salva, Tá? vou. E aí Depois, eu vou depois deixar também eu posso baixar ela, que aí eu separo alguns trechos que vai ser bom também para divulgar o seu trabalho, que é um trabalho muito importante. Quero agradecer o convite, gratidão. Quero agradecer por você ter mudado o horário normalmente da live, né, que é mais cedo, mas como eu dou aula, eu trabalho até mais tarde, eu falei, doutora, não vai dar, esse horário pode ser tal hora. Aí ela topou, nós estamos aqui. Quero agradecer a você que está assistindo aí ao vivo e agradecer você que vai assistir depois. Qualquer dúvida, só me chamar. Gratidão mesmo. viu? Muito obrigada. E assim, também te tirei da sua rotina, mas muito Não, obrigada. A gente não quer tudo por uma causa maior. não, foi Muito legal. obrigada. Foi legal. Pelo menos eu fiz uma live, eu não fiquei tão preguiçoso. Deixa de preguiça que a gente tem que trabalhar, viu? Mas foi maravilhoso. Muito obrigada, Obrigado. tá? Boa Gratidão. noite, bom descanso. Obrigada, gente. Até segunda que vem.